Som. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém. Nosso tempo acabou, mas eu gostaria de, na presença do Senhor, podermos juntos considerar um assunto que tem inquietado meu coração e eu já tenho compartilhado com alguns irmãos. Eu gostaria que juntos pudéssemos também aqui meditar nessa palavra. Gálatas capítulo 5, verso 7. Quantos irmãos estão abrindo? Vamos ter um tempo de oração, amém? Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor, por esse tempo tão rico na Sua presença. De fato, nós podemos comprovar que a Sua palavra em tudo é a verdade. Na presença do Senhor realmente há plenitude de alegria. Quão bom é podermos estar aqui reunidos no Teu nome, ainda dependendo inteiramente do Seu Santo Espírito, porque toda a nossa suficiência vem do Senhor. Que o Senhor sopre mais uma vez a Sua palavra para nós, porque a Sua palavra ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa para nos edificar e nos dar herança nos santos. Usa esse tempo para nos lavar com a Sua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos ungir pelo Seu Santo Espírito e nos conduzir a toda a verdade. Em Teu nome nós oramos, dependendo inteiramente de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse verso que está aqui, Gálatas 7, ou Gálatas 5, versículo 7, vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa pequena frase, ela tem chamado muito a minha atenção pelo Espírito Santo. Os irmãos ali na Galácia haviam recebido o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, com muito esforço, havia anunciado as boas novas de salvação a todos aqueles daquela região. E eles tinham crido, recebido o Espírito Santo pela fé. E no meio dos irmãos, pela fé, o Espírito Santo estava operando milagres, fazendo maravilhas no meio dos irmãos. Eles tinham entendido o Evangelho da graça de Deus. E Paulo anunciou unicamente e exclusivamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que todo o Velho Testamento o anunciava como sombra. E Paulo havia descortinado aos olhos, pelo Espírito Santo, aos olhos daqueles gentios ali, naquela região, o Evangelho da graça de Deus. E eles tinham recebido esse Evangelho. Paulo seguiu viagem e encomendou bem aqueles santos ali naquela região, a graça de Deus. Mas de repente, alguns que saíram sem autorização, começaram a visitar as igrejas daquela região e começaram a anunciar um outro evangelho. Começaram a dizer que Cristo, apenas Cristo não era suficiente, que além de Cristo eles precisariam também guardar dias, meses e anos. Era Cristo e mais alguma coisa. Como hoje a gente vê, você tem a salvação em Jesus Cristo, mas você precisa passar pelo caminho do sal grosso. É Cristo e mais alguma coisa. Cristo sozinho não é suficiente. E Paulo escreve essa carta de maneira firme, categórica, inicia essa carta sem dar nem saudação, ele dá saudação depois.
combater aquilo que os judaizantes estavam querendo introduzir às igrejas dos gentios. Sim, Cristo é Deus, Cristo é soberano, mas Cristo sozinho não salva. Há necessidade ainda de vocês se circuncidarem e guardarem a lei de Moisés. E essa heresia, vamos dizer assim, essa heresia eles estavam introduzindo, fermentando a massa. E os irmãos aqui, nessa região, estavam aceitando esses que se diziam apóstolos e não eram. Eles estavam recebendo um ensino que, infelizmente, estavam impedindo eles de correr bem. Fermento na massa. E Paulo agora fala para ele: vocês estavam indo tão bem. Quem impediu vocês de obedecer plenamente, obedecer a verdade? Se vocês estavam indo bem. Irmãos, a gente percebe, por essa palavra aqui, vós corrias bem. Muitos de nós na nossa caminhada começamos bem. E o tempo vai passando. Mas inconsciente, ou às vezes até conscientemente, algumas coisas nos impedem de continuar avançando. Mas nós estamos reunindo, mas nós estamos orando, mas nós ainda continuamos crendo em Jesus. Mas não crescemos. Aqui no caso deles, o ensino estava sendo um problema para que eles pudessem continuar correndo a carreira que o Senhor havia proposta para eles. Aqui era o ensino, o entendimento. Eles estavam se estribando no próprio entendimento deles. Enquanto o apóstolo escreve nessa mesma carta: olha, eu recebi uma revelação do Senhor, não consultei carne nem sangue, saí na incumbência daquilo que Deus me deu, anunciando o evangelho de Deus, o evangelho da graça de Deus. Mas Paulo, ele para e diz assim, ó: mas depois de 14 anos, eu subi a Jerusalém. Para quê? Para sujeitar aqueles que estavam antes de mim, o evangelho que pregava. A revelação era de Deus, a incumbência a ele foi dada pelo próprio Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo de Jesus, não foi por intermédio de homem, nem por meio de homem algum. Foi Deus que havia chamado ele. Ele tinha clareza disso, ele tinha certeza disso, e por causa disso, ele estava disposto até a dar a própria vida dele por amor ao Senhor e ao seu evangelho e aos irmãos. Mas ele, diante de toda aquela revelação, 14 anos depois, ele sobe a Jerusalém e diz: agora eu vou sujeitar aquilo que eu vi e o que eu tenho pregado, aqueles que estavam antes de mim. Ele se sujeitou à correção. Chegando em Jerusalém, triste relato ele nos dá. Aquele que nasceu fora do tempo, havia outros que vieram antes dele, mas ele chega em Jerusalém e diz assim: ó, ninguém pôde me acrescentar nada, mesmo aqueles que estavam antes de mim estavam presos. E nós vamos ver aqui por que eles estavam presos no entendimento, na compreensão das escrituras sagradas, se estribando no seu próprio entendimento, barraram a plena revelação do evangelho pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, há uma advertência para nós. Nós podemos começar bem, nós podemos começar a nossa carreira bem, mas alguma coisa pode acontecer nessa jornada que impede a gente de crescer, de avançar em conhecer ao nosso Senhor e servi-lo. Aqui o problema era o ensino. Em Coríntios, o problema era outro. Paulo escreve para os irmãos de Coríntios e ele diz assim: olha, não vos pude falar
como há espirituais, mas como há bebês em Cristo. Leite vos dei a beber, porque vocês ainda não suportam o alimento sólido. Por quê? Porque ainda sois carnais. Eles eram para avançar, mas aqui o problema que eles tinham, eles não tinham a plena concepção no coração deles, na mente deles, no espírito deles, que eles eram um templo do Espírito Santo. Eles ignoravam o fato da nova vida que habitava dentro deles e viviam na carne. Paulo diz assim: é por isso que há ciúmes, é por isso que há contenda entre vós, é porque vocês são carnais. Muitas vezes, irmão, nós ficamos abismados quando vemos alguém falando pelo Senhor e depois vemos a mesma pessoa que estava falando em língua, falando mal de outra pessoa. Falou em línguas ou não falou? É servo, não é? Porque os carnais nos deixam na dúvida. Será que se converteu mesmo? Porque ele não vive na dependência da vida de Cristo. Ele não aprendeu a viver por meio da vida do Senhor. Ele não aprendeu o caminho da cruz. Ele não aprendeu a negar a si mesmo. Ele não aprendeu a renunciar a essa vida. Ele vive ainda voltado para as coisas dessa terra. Então, ele vai viver com sua vida natural, a vida na carne. E porque ele vive na carne, então toda espécie de coisa ruim se manifestou no meio deles. Eles não cresceram, eles eram carnais. Então ali havia pai, o filho que possuía a mulher do próprio pai, irmãos que colocavam outros na justiça, ricos que chegavam com suas belas refeições e a parte dos irmãos mais pobres comiam, não se relacionavam. Os irmãos ficavam de lado, os mais pobres eram esquecidos, ficavam só de água na boca, olhando aqueles pratos bonitos, mas sem poder tocar. E é duro você olhar uma comida bonita e não poder comer, viu? Jesus tem misericórdia. E os irmãos ficavam lá envergonhados. Ô irmão, como a gente precisa aprender a tratar os irmãos pobres e não constrangê-los no nosso meio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas quando andamos na carne, nós não crescemos, nós nos tornamos crianças em Cristo. O diabo age e usa a carne para trazer divisão, contenda, para trazer problema. Aí a reunião, todo mundo falava em línguas, e 2, 3, 4, 5, 6, era uma reunião de falar em língua e ninguém compreendia nada. Aí Paulo tinha que trazer a ordem para a reunião das igrejas. E eram homens. Ninguém podia dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Havia dons, eles foram enriquecidos com todos os dons espirituais, mas eram carnais, eram crianças em Cristo. Paulo diz: leite vos dei a beber e não te dei alimento sólido. Eles não tinham a compreensão espiritual, eles não tinham entendimento, eles eram ignorantes com respeito a essa verdade. Ou vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo tem que perguntar isso para eles, porque eles estavam vivendo na carne, e quem vive na carne vai dar mau testemunho. Na área, no trabalho, na escola, dentro de casa, marido, mulher, viver na carne é problema puro. Porque tem um agravante das trevas que se alimenta da nossa carne, para trazer divisões e contendas até dentro da nossa própria casa. E Paulo está dizendo: havia um problema. Algo impedia que aqueles irmãos em Coríntios corressem a carreira que está proposta pelo Senhor. Eles não tinham essa compreensão da vida de Deus que habitava dentro dele. Cristo habita
habita em nós, irmãos. E é por meio dessa vida que nós vivemos nesse mundo. Nos relacionamos uns com os outros. Expressamos a Deus. Temos que nos voltar para o Senhor. Mas na nossa trajetória, alguma coisa muitas vezes nós não queremos abandonar. E isso impede muitas vezes de avançar, de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo diz ali para os Gálatas, diz assim, ó, eu estou sofrendo de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês, eu estou sofrendo de novo as dores de parto. Havia há um alvo objetivo na vida cristã. Fomos salvos não para permanecer como bebês. Deus tem um alvo. E Paulo diz assim, ó, eu quero apresentar todo homem perfeito em Cristo, maduro em Cristo, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Temos que crescer. E algumas coisas impedem que a gente cresça. E aquilo que impede que a gente cresça, irmão, se a gente negociar, a nossa vida cristã não vai avançar. A medida de Cristo não vai ser acrescentada. E aos Coríntios, Paulo está dizendo, leite vos dei a beber, não vos pude dar alimento sólido, porque ainda sois carnais. Não era para ser mais carnal. A carne estava impedindo que eles crescessem. E Paulo disse, leite vos dei a beber. Anda na carne, problema. Não cresce. Temos que aprender a tomar cruz, renunciar esse ego e seguir o Senhor, irmãos, se queremos crescer. Mas aqui em Coríntios, o problema era esse. Na carta aos Hebreus, o problema já é outro. Hebreus capítulo 5, vai dizer assim, 5, verso 12, pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas aqui tem um problema. O tempo decorrido já era para que eles fossem mestres. Os irmãos sabem quem são esses irmãos aqui? Para quem essa carta aqui foi escrita? Essa carta aqui foi escrita para aqueles irmãos lá de Jerusalém, irmãos, que foram dispersos por causa de Tito, da invasão, do Império Romano, destruindo Jerusalém completamente. Os irmãos que conheciam aquela profecia do Senhor Jesus, estavam ao lado dele, caminharam com ele ali. Olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando vocês verem parte dessa profecia, a outra vai se cumprir com o anticristo. Parte dessa profecia, ele diz assim, olha, quando vocês verem Jerusalém arrodeada, corra, saia daí, a coisa vai pegar para vocês. Então eles saíram de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. E essa carta aos Hebreus é escrita para esses irmãos. Mas irmãos, quem é esses irmãos hebreus? Esses irmãos hebreus, quando Paulo, na última passagem dele em Jerusalém, os apóstolos já não estavam mais lá. Paulo, quando chega em Jerusalém, Tiago, ele é recebido pelos presbíteros e por Tiago. E ali os irmãos vão falar da obra em Jerusalém. E Tiago usa uma expressão assim, você veja quantas dezenas de milhares de judeus
abraçaram a fé. Agora olha o detalhezinho que ele coloca. E todos são zelosos da lei. Todos são zelosos da lei. Lá havia uma obra gloriosa, irmão. Não havia problema moral em Jerusalém. Eram homens sérios, de caráter, firmes, o Espírito operando, salvando vidas, mas cultivaram algo ali. Não se permitiram se abrir plenamente à revelação neotestamentária. Eles se fecharam. Eles queriam Cristo, mas ainda queriam os costumes de Moisés. Todos zelosos da lei. Eles não compreenderam que em Cristo o véu era retirado. E eles precisavam ver e compreender agora o Velho Testamento à luz da revelação desse Cristo bendito. E todos ali eram zelosos da lei. Dali de Jerusalém saíam alguns irmãos sem autorização, visitando as igrejas dos gentios e colocando para aquelas igrejas, se eles não se circuncidassem e não guardassem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Quem esses homens encontram no caminho? Encontra Barnabé e Paulo. Os apóstolos nem por um momento se permitiram se sujeitar àquilo que eles estavam colocando. Mas Paulo veio depois. Paulo nasceu fora do tempo. Aqueles que saíram de Jerusalém estavam lá com os apóstolos. Estavam reunidos na igreja em Jerusalém, uma igreja madura, a igreja que foi a igreja do início, onde 3.000 almas foi salva, depois mais 5.000, onde os irmãos tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, era um coração e a alma, se permitiram ser plenamente trabalhado pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, se despojaram de si mesmos, se entregaram totalmente à obra do Senhor, mas cultivaram algo ali. No capítulo 14, quando Paulo chega a Jerusalém, que vão expor aquele assunto diante dos apóstolos e presbíteros, irmãos, para surpresa nossa, aqueles homens ali começam a contender. Não eram para estar claros? Não eram para estar plenamente claros a respeito do evangelho da graça de Deus? Porque houve tremenda contenda, até que Pedro para e diz assim: não vamos colocar jugo sobre os gentios, porque nem nós, nem nossos pais suportaram esse jugo. Porque a gente vai trazer um peso para os gentios, se nem nós mesmos conseguimos guardar a lei? Mas tinha um problema. Pedro entra na casa de Cornélio. Pedro já entra dizendo uma frase que talvez se fosse outra pessoa, se o anjo não visitasse Cornélio, Cornélio poderia dizer para Pedro: olha, Pedro diz, você sabe que não pode um judeu entrar na casa do gentio, então a porta, né, a serventia, a porta da rua é a serventia da casa, né, alguma coisa assim, o ditado, né? Já que você não pode entrar na minha casa porque eu sou gentio, pode sair. Mas ainda bem que o anjo foi primeiro do que Pedro, e a revelação do lençol chegou primeiro a Pedro. De todo o povo, tribo, língua, nação, Deus chamou cada um para servir, amar Ele e se tornar a igreja do Deus vivo. Não tem acepção, Pedro, mata e come. Mas eles ainda estavam presos no entendimento, irmão. E aquele entendimento, nós vamos ver o problema dele em Hebreus, na carta aos Hebreus. Vejo os milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então o Espírito Santo, por meio de Hebreus, diz: vocês deveriam ser mestres, mas agora estão necessitados de leite. Então agora vocês têm que aprender de novo que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, que o sacerdócio de Cristo é maior que o sacerdócio de Arão, que não temos, que todas aquelas figuras
falava de uma obra tremenda. Cristo é tão pleno, Cristo é tão rico, que Deus teve que escrever todo o Velho Testamento para falar dele. Nada pode ser acrescentado ou colocado do lado do meu filho. Nada, absolutamente nada. Cristo é superior a tudo. Tudo. Então, mas aqueles irmãos tiveram que ouvir de novo. Sabe por quê? Estava voltando ao sacerdócio de Arão. E por que, irmãos? Porque eles não permitiram que suas mentes fossem renovadas com respeito ao que Deus pensava do Velho Testamento, ao entendimento das Escrituras sobre as sombras. Ô irmão, hoje vamos para a festa dos tabernáculos. Pois a gente está trazendo de novo as festas do tabernáculo para dentro da vida da igreja. Os apóstolos já solucionaram isso há muito tempo. Vamos guardar o sábado, vamos guardar isso. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Diz que Paulo estava Pedro lá na comunhão com os gentios. Olha que comunhão maravilhosa. Gálatas capítulo 2. Olha aqui, Quando, porém, 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Aqui é um irmão mais novo, repreendendo alguém que andou do lado do Senhor Jesus. Repreendendo aquele que o Senhor diz: eu vou te dar a chave, e é você que vai abrir, Pedro. Um mais novo, irmão. Mas Pedro, se permitiu ser corrigido. Não se estribe no seu próprio entendimento. Tenha cuidado, porque o entendimento errado das Escrituras, fermentado, pode impedir você de correr a carreira que está proposta pelo Senhor, de você crescer. E aqui esse irmão mais novo, esse apóstolo aqui, diz que ele comia no meio dos gentios. Irmão, eu não sei o que ele estava comendo. Eu não sei se era um camarãozinho, eu não sei se era uma carne de porco na brasa, porque ele estava no meio dos gentios, e carne de porco na brasa cheira. Hein? Aquele tocinho de porco que Pedro nunca havia colocado na boca. Ele estava ali no meio dos gentios, irmão, comendo com os gentios. A gente pode dizer o que ele estava comendo? Os gentios gostavam de uma carne de porco, e é boa mesmo. E Pedro estava ali se deliciando com a comunhão. De repente vem alguns da parte de Tiago. Tiago era duro. Tiago não negociava as Escrituras, não. Mas depois a carta dele, ele vai dizer qual é a lei perfeita e a lei da liberdade. Mas ele é duro. Vieram. E os discípulos são mais duros que o mestre, né? Geralmente é assim, né? Se lembra, né? Jesus dava aquelas pancadas seguras, mas os discípulos: manda descer fogo do céu. Vamos mandar descer para destruir todo mundo. E vocês não sabem de que espírito vocês são. A gente quer. E aí vieram esses da parte de Tiago, irmão. Pedro, quando viu a turma de Tiago chegando, Barnabé não compreendeu nada. Tiago, para. Paulo, para tudo. Sendo você judeu, vive como gentil, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Para tudo. Vocês estão dando uma impressão errada do Evangelho. Corrigiu na hora, e graças a Deus Pedro se sujeitou à correção do Senhor, e o Evangelho pôde prolongar, pôde prosseguir, sem mistura, sem judaísmo, sem
sem peso, sem jugo. Eles parecem, irmãos, a gente é... Senhor, abre nossos olhos, porque às vezes nós mesmos colocamos um jugo tão pesado na nossa vida para ser cristão. Parece que a gente não ouviu aquele brado lá de Jesus: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmãos, a lei era um jugo pesado. A lei tinha uma espada apontada para aquele que não guardasse ela. Tentar ser justo diante de Deus, guardando a lei de Deus, era se tornar maldito. Porque maldito era todo aquele que não permanecesse em todas as coisas escritas na lei. Não adiantava você guardar 9. Guardei 9, Senhor, estou quase sendo perfeito. Jesus: vinde tudo que tem, filho, dá aos pobres, venha e siga-me. Ele baixou a cabeça e saiu envergonhado. A exigência da lei era plena, é o caráter de Deus, e quem não obedecesse, o espelho estava lá para mostrar. A lei, ele pensava que a lei foi dada para eles porque eles eram justos. Não, a lei é escrita para transgressores. A lei é escrita para mostrar o seu coração diante de Deus, que você não conhece. Você é um pecador, porque você não consegue permanecer em todas as coisas escritas na lei. Você é condenado, você merece a morte. Porque para agradar a Deus você tem que ser 100%. Se você não consegue guardar a lei plenamente, você não agradou nem satisfez a justiça dele. Vai depender da graça e da misericórdia. Eles não compreenderam, e agora o Evangelho foi revelado. Cristo se tornou para nós, ele se tornou maldito em nosso lugar. Aquele que guardou a lei se tornou maldito no lugar daqueles que nunca guardaram. Ele levou sobre ele o peso e o castigo e a justa ira de Deus, para que eu e você pudessem receber graça e nos aproximar desse Deus santo, desse Deus verdadeiro, justo, que agora é o nosso Pai. Por causa da graça. Se você se olhar na lei de Deus, irmão, você vai ver a sua indignidade. Engraçado que a gente tende nosso coração a achar que a gente recebe as coisas de Deus porque a gente merece. Oh, irmão, se você soubesse o que você merece. Superabundou a graça de Deus onde abundou o pecado. Salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Por que carregar um jugo que nós não podemos suportar? E aqui está Paulo escrevendo para esses irmãos: vocês estão recebendo um outro evangelho. E isso que vocês estão recebendo está impedindo vocês de correr a carreira que está proposta por Deus. Vocês estavam indo bem. Aquele que opera milagre entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não conhecia. Uma igreja não conhecia, o entendimento estava fechado, precisava perceber que era um templo do Espírito Santo, para que perceber que havia uma vida dentro deles que não era imoral, que era uma vida santa, e que poderiam conduzi-los a um viver santo. O outro se fecharam no entendimento, tinha uma vida perfeita, vamos dizer assim, uma vida de moral ilibada, mas se perderam no entendimento, se estribaram no seu próprio entendimento. Então o escritor de Hebreus tem que dizer: vocês deveriam ser mestres, mas agora estão tendo necessidade de novo de leite. O leite,
Porque leite é para aqueles que são inexperientes na palavra. Alimento sólido é para os adultos. Então vocês estão carecendo de leite de novo. Irmãos, o que nos impede de avançar, de continuar correndo? Eu gostaria de terminar, não vou me prolongar por causa do horário, e a gente tem muitos avisos, vou terminar aqui, mas deixando esse sentimento que tem estado no meu coração. Eu corria tão bem, às vezes eu me lembro do passado, da vida de comunhão que a gente tinha com alguns irmãos. Meu Deus do céu, era às vezes até imprudente as coisas que a gente fazia, mas era com um coração tão cheio de amor pelo Senhor, pegando fogo, acordando cedo, era vigília, era de outro dia trabalho, não tinha negócio de cansaço. Que cansaço, rapaz? Passava a vigília, no outro dia estava trabalhando. Reunião era todo dia, comunhão era todo dia, era união. Tinha problema, porque era um monte de menino, então a carne se manifestava, mas queimava de amor por Deus, queimava de amor pelo Senhor. Vimos o propósito de Deus, vimos que Deus queria uma igreja edificada, que a igreja era o corpo de Cristo. O Senhor nos revelou o desejo do coração dele, então não havia tempo ruim para nós. Uma turma de adolescente e de menino, mas que viram o desejo do coração do Senhor e pagaram o preço, passaram por vergonha, passaram de cabeça baixa, passaram um tempo só orando, mas viram o propósito de Deus. Corria bem. Eu falo isso para mim, estou falando para mim. O que impede de eu avançar mais, Jesus? O que é que eu estou segurando, retendo? Que palavra eu ouvi? Que entendimento eu estou tendo que está impedindo de ocorrer, de eu avançar? É alguma situação moral? É alguma coisa que o Senhor quer? Revela, Jesus, mas eu preciso avançar. Eu não posso permanecer menino. Revela, Senhor. Constrange. Fala ao nosso coração, não deixa de falar não. Convence ainda o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo. Mas não podemos parar, irmãos. A carreira tem um alvo, tem um objetivo. Deus nos quer maduros, Deus deseja Cristo formado em cada um de nós, plenitude de vida. Não eu vivendo a vida cristã comigo mesmo, na minha própria força, na minha própria carne, achando que estou vivendo a vida de Deus. E as coisas santas do Senhor se tornam religiosas. Vou cumprir ponto na reunião. O desejo era ficar em casa vendo um bom filme, que a nossa carne gosta. Na reunião a gente dorme. Quando chega em casa, liga a televisão, faz até vigília, assistindo 1, 2, 3, 4, 5, vai dormir 5 horas da manhã. Carne não ajuda a gente a buscar Deus. Mas, irmãos, terminando, porque vamos limitar aqui e condensar, porque tem muito mais aqui a colocar. Mas Hebreus tem uma palavra de exortação para os irmãos. E ele diz assim: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta pelo Senhor. Vamos nos desembaraçar de todo o peso. Ali na região da galáxia, os irmãos ali, o problema deles era que eles haviam abraçado, estavam começando a abraçar um outro evangelho. Cristo já não era mais suficiente. E eles começaram a se devorar eles mesmos. Porque quando eles introduzem algo que não é de Cristo, a carne volta a tomar o domínio sobre as nossas vidas. E o que temos, senão a nos devorar e disputar
com os outros. O que é que está impedindo de eu avançar? O que é que eu não abro mão? O que é que eu não quero abrir mão? Do meu ego, de renunciar, para que eu cresça. Então, vamos nos desembaraçar de todo o peso. Qual é o peso? Aí só o Espírito Santo pode nos convencer. E que o Senhor ilumine o nosso coração, para percebermos que há uma carreira que nos está proposta pelo Senhor. Aqui não é lugar de descanso. A obra não acabou. O Espírito Santo ainda está trabalhando em nós. E Ele quer formar Cristo em nós. Ele quer nos levar, nos conduzir à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, e que possamos orar sinceramente ao Senhor e perguntá-lo com o coração sincero: Senhor, eu estava indo bem, por que eu estou frio? Por que eu não tenho mais tanta vontade de ler livros e as suas escrituras? Por que eu estou tendo prazer em outras coisas e já não tenho mais tanto prazer nas coisas do Senhor? Senhor, Senhor, buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Jesus é o Senhor.